Olá, pessoal do nono ano, professor Marcelo aqui. Vim passar o conteúdo para vocês dessa semana, tá? E como vocês vão ter prova na próxima semana, né? Eu vim aqui fazer uma revisãozinha, né, sobre o conteúdo da prova, para que vocês tenham isso, possam estudar direitinho, né? Eu acho interessante que a gente faça isso. A matéria da prova vai ser matéria do livro, tá? Porque teve matéria do livro que a gente não fez avaliação ainda, então eu achei mais fácil também fazer do livro, para que vocês tenham uma forma de estudar em casa com mais facilidade, tendo o livro do lado, tá? Leiam com atenção o livro, o conteúdo que a gente passar aqui hoje. A gente só vai fazer uma revisãozinha, porque a gente já falou sobre esse assunto, tá bom? Bom, a gente vai começar aí no capítulo 6, Fábrica dos Sonhos, na página 92, tá? A gente vai falar aí sobre cinema, né, e como ele surge, e como ele vai passando durante o tempo aí. A gente já falou bastante sobre isso também, né? A gente falou, passamos bastante vídeos sobre, a gente falou, a gente teve uma aula bem concisa sobre o cinema, né? Bom, o cinema, gente, ele vai surgir aí lá no começo do século, né, no começo do século XX, né, quando vai se criar ali a primeira forma de se filmar, por assim dizer, né, o livro aqui mesmo ele vai falar, até, né, quando o cinema surgiu, ele era considerado uma invenção do futuro, né, todo mundo achava que não ia dar certo, que aquilo ia acabar depois de um tempo, que era só uma fogo de palha, né, enfim. Mas com o tempo ele foi ganhando força, e hoje ele é aí a máquina de dinheiro que a gente tem, né? Um braço muito grande aí econômico, né? Principalmente lá nos Estados Unidos, os países que trabalham bastante com isso. Então, e hoje ele é considerado aí a sétima arte, a oitava arte, né? Então, é uma coisa muito interessante que a gente estude. Quais são os seus antecedentes, né? Então, assim, é um pouco difícil a gente falar quem, de fato, inventou a primeira filmadora, o primeiro projetor de imagem de cinema e tudo mais, tá? Mas acredita-se, tá, que o primeiro a registrar essas imagens, tá, foi um equipamento, tá, aí chamado cinescópio, produzido pelo William Kennedy Lowry Dixon, tá? Ele foi assistente de um cara famoso chamado Thomas Edison, né? Acho que todo mundo conhece ele aí, que foi o que criou a lâmpada. Então, o Dixon ele vai inventar aí o cinescópio, tá? Que era um negócio bem esquisito ali, que a gente tem uma foto dele aqui na página 94, que ele vai criar alguns segundos de imagens em movimento para um espectador apenas, tá? A pessoa ia lá, colocava o olhinho na lente e via dentro desse coisa, tá? Só uma pessoa poderia ver isso, tá? No cinescópio. Já um pouco mais para frente vieram aí os irmãos Lumière, tá? Que eles inclusive dão nome a um estúdio famoso de cinema ainda até hoje, né? Eles vão aí criar o cinematógrafo, tá? Que é uma caixa de madeira com lente e uma manivela onde você faz o vídeo rodar de uma forma bem manual mesmo, né? E tem uma imagem dele aqui, essa coisa bem, um pouco mais bem trabalhadinho do que o cinetoscópio. Foi o nome errado, gente, desculpa. O cinematógrafo, ele é um pouco mais bem fechadinho, mais acabado, né? Ele já era feito de madeira e tudo mais, tá? Foi aí no final do século XIX que criou isso. O aparelho, como o livro aqui está falando, é um aparelho de caixa de madeira equipada com uma lente e uma manivela, tá, capaz de filmar e também projetar filmes, ou seja, ela filma e projeta também numa tela ou numa parede, o que seja, tá? É claro que ele era também limitado, né? Ele podia gravar coisas muito poucas, a imagem muito curtas também, né? Mas já era uma evolução do cinetoscópio, né? Lá em 1895,
foi considerado aí decisivo para a história cinematográfica, né, pois algumas iniciativas pioneiras e evento histórico organizado pelos irmãos Lumière considerados os inventores de cinema. O que eles fizeram? Eles gravaram um pequeno filme, tá? De 20 segundos, de 20 minutos, aí, em que um trem chegava na estação, tá? Aí o que eles fizeram? Eles fizeram um burburinho, foram lá chamar a cidade inteira, chamou todo mundo, chamou jornalistas, chamou um monte de gente para divulgar. Aí apareceu um monte de gente lá e ele passou esse filme, A Chegada do Trem à Estação, tá? E nada mais é que o trem chegando a uma estação, enfim. E as pessoas foram assistir, obviamente, isso. Chegando lá, as pessoas se assustaram com isso, porque eles achavam que o trem estava vindo na direção deles de fato, né? Que era o tamanho era grande e tal. Então, você vê como que era esquisito, né? Eles lidarem com esse tipo de coisa, tá? O livro mesmo vai falar aqui, ao verem o trem se aproximando, os espectadores saíram correndo com medo de que o veículo saísse da tela, né? Eles ficaram aí assustados com o que eles estavam vendo. Mas esse vídeo, esse filme, né, de 20 minutos apenas, foi crucial aí para o cinema deslanchar e acabar se tornando um mercado, né? Eles acabam reproduzindo isso, aí foram fazendo mais filmes e mais filmes, tá? Então, o cinema começou dessa forma. Aí a gente tem aí algumas curiosidades do cinema, né? Contando histórias, por exemplo, na página 95 ali. A gente tem o Georges Méliès, que vai ser o primeiro a roteirizar uma história, tá? Narrar uma história de ficção para o cinema, tá? Com uma história bem própria, que foi que era o pessoal, o homem indo na Lua e tal, uma história toda de ficção científica. Ele é o pai aí da ficção científica do cinema, né? Então, ele criou também alguns efeitos especiais, foi uma coisa bem bacana. Eu cheguei a passar esse filme para vocês, tá? Um filme bem tosquinho hoje em dia, para a gente ver, mas ele é mega importante para toda a história do cinema, né? Porque ele aí trabalha com diversos elementos, vários temas, né? Então, é bastante importante. A gente também tem o cinema mudo, né? Que nos primeiros 32 anos de cinema não existiam tecnologias para que gravasse e reproduzisse som. Então, o som, eles eram tocados, as músicas e tal, eles eram tocados lá na hora, né? Quando o filme estava sendo reproduzido. Então, eles precisavam recorrer à expressividade dos atores, né? Os atores teriam que ser muito bons para expressar tudo que eles queriam falar, né? Ou expressar mesmo, sem que eles falassem nada, né? Aí a gente tem o Charlie Chaplin como um grande nome desse tipo de teatro. No cinema animado, a gente tem aí o Vaporwave, tá? Lá em 1928, que é uma animação bem curtinha, em que o Mickey lá tá dirigindo um barco e tal, uma locomotiva, alguma coisa do tipo, tá? Era do estúdio Walt Disney, né? Walt Disney. Enfim, era uma animação bem pequena. E já na era digital aí a gente tem o cinema 3D, né? Que permite uma interação diferente, uma sensação diferente do que a galera tinha antes. Eu acho que talvez o que a gente viva aí com o cinema 3D, né? Com esse som 3D também, esse cinema 5D, né? Que mexe a cadeira e tudo mais, tem sido um pouco parecido com o pessoal que viram o primeiro filme lá, A Chegada do Trem à Estação, né? Porque eles saíram correndo, eles viram, acharam para eles, né? Que aquilo era super real. Mas hoje a gente vive um pouco isso, né? Vendo esse cinema 3D e tudo mais, né? Aí o livro vai falar um pouco sobre o Charlie Chaplin, né? A história é um pouco dele, que ele era, além de um artista fabuloso, né? Ele também era um diretor e roteirista de filme, né? E ele fez filmes aí muito importantes para a cinematografia, né? Ele tem aí o filme Tempos Modernos, né? Que é uma crítica ao trabalho alienante que as fábricas, né? A industrialização
causou nas pessoas, as pessoas iam lá e viviam de forma muito, muito igual, muito automática, né? E temos aí também tempos modernos, em que... Tempos modernos, a gente tem um outro também, em que ele vai questionar o nazismo, né? O Hitler, propriamente dito, e tudo mais, tá? Vocês deem uma lida aí no texto, também é bastante legalzinho a gente conhecer. É bom que vocês tenham um conhecimento aí sobre ele, que isso deve cair na prova, né? Ah, e falando do próprio Charles Chaplin, como eu mencionei, ele era um cara que fazia tudo, praticamente, né? Ele dirigia, ele escrevia, ele era o próprio autor, ator, né, dos filmes e tal, e ele era uma pessoa que brincava bastante com isso. Ele era realmente considerado um gênio aí do cinema mundial, né? E ele fez essas obras de arte aí que a gente tem maravilhosas do cinema, tá? Falando disso, por trás das câmeras, né, a gente tem uma série aí de profissionais que vão trabalhar para que o cinema possa acontecer, né? A gente tem aí o diretor, né, que ele é o grande regente do filme, ele é o que decide tudo que vai acontecer, seguindo um pouco o roteiro, mas ele tem um poder para mudar, né? Ele vai coordenar as cenas, dirigir elas, ver os cortes, qual é o enquadramento, né? Ele que vai decidir isso tudo, tá? A gente tem aí o exemplo do Alfred Hitchcock, que é o responsável pelo filmes de suspense, de terror, né? Como Pássaros, ou Psicose, né? Um filme bastante conhecido, né? Então, o diretor ele é uma parte muito importante do cinema, tá? A gente tem o roteirista, né, que vai escrever a história, vai escrever os diálogos, ele vai descrever a personalidade dos personagens, né, as cenas um pouco ali. Então, ele vai fazer todo esse trabalho, tá? O livro que ele vai falar, se ele é original ou adaptado, o seu texto é chamado de roteiro e traz a descrição das cenas, os ambientes, as emoções, os diálogos, as observações importantes para a realização do filme, tá? A gente tem a equipe de arte, né, que é responsável por desenvolver os ambientes em que vai acontecer os filmes, né, criando a atmosfera. Eles fazem parte dos profissionais como coreógrafos, né, cenógrafos, aliás, responsável pelos cenários e figurinistas, né, que vão trazer as vestimentas, vão fazer todo o estudo, todo um experimento até que chegue ao ponto final que vai ser utilizado no filme. Tá? A equipe de edição e montagem, que vai trabalhar aí na edição propriamente do filme, eles vão fazer os cortes, onde termina, onde coisa, vão editar as cenas, colocar no lugar certo, né? A gente tem a equipe aí de caracterização, responsáveis aí, maquiadores, cabeleireiros, né? E tudo mais, para que eles trabalhem com próteses, né, com a própria maquiagem dos personagens, com o cabelo dos personagens, né, trazendo vida a esses personagens nas suas próprias características, tá? Hoje em dia, a equipe de caracterização ela está aí muito avançada, eles fazem coisas incríveis hoje em dia, né? Acho que não tem nada que eles não consigam fazer, mas e é claro que hoje a gente tem aí a ajuda dos aparatos tecnológicos, a gente tem o computador, né, para ajudar os efeitos especiais aí. A gente tem a equipe também de sonoplastia, né, que vai envolver os técnicos de som, e vão mixar as falas e tudo mais, né? Eles elaboram os sons que são importantes para criar um clima para a cena, mas que inicialmente não foram feitos no local. Por exemplo, passos de uma pessoa subindo escada, sons de trovão, essas coisas. Vão tudo trabalhar nessa parte. A equipe de iluminação, né, que vai, junto com o diretor de fotografia aí, que vai trazer os iluminadores, criando sensações e detalhes por meio de uso adequado da luz, tá? O trabalho não consiste apenas em cenas bem iluminadas, mas sim em criar uma estética visual, uma ambientação toda adequada para os propósitos da cena ou da história, tá?
a gente tem aí os fragmentos do real, tá? Ele vai falar aí da linguagem cinematográfica, né? Que ela é muito particular, ela tem suas técnicas, tem os suas formas de tratar de tratar e trabalhar, né? Assim como a literatura, assim como a pintura, o cinema tem a sua linguagem própria, tá? Ele tem suas formas de ser produzidos, propriamente visto, tá? A gente tem aí o enquadramento, né? Plano e ângulo, tá? Que vai dar profundidade, vai deixar a imagem certinha, né? E tudo mais. E dentro desse enquadramento a gente tem aí o plano e o ângulo, né? O plano é o principal componente do enquadramento, tá? É o centro da imagem, não o centro propriamente dito, sendo no meio, tá? É o centro porque ele é o que está chamando mais atenção e é o que precisa ser mostrado, tá? Escolher um plano é determinar qual é a distância entre a câmera e o objeto que está sendo filmado. A quantidade de planos possíveis é numerosa. Eu já segui alguns exemplos. A gente tem o primeiríssimo plano, que é o close, nada mais é que um close da figura humana ou do objeto a ser retratado, está acima do ombro, no caso da figura humana. O primeiro plano, que é a figura humana, que é enquadrada do busto para cima, tá? E o plano geral, onde pega todo o visual, toda a paisagem, todo o cenário ali. Já o ângulo, ele se refere ao modo que a câmera se posiciona em relação ao que é filmado, tá? Aí a gente vai ter aí o normal, que é a câmera posicionada de frente, né? Geralmente do ser humano ao nível dos olhos, tá? A gente tem o contra-plongé, que é uma visão de baixo para cima, tá? E o plongé, que é de cima para baixo. A câmera fica por cima, filmando para baixo, tá? E a gente tem também aí os planos de câmera, tá? Os movimentos de câmera, que também são recursos em que o enquadramento, que a gente ajuda o enquadramento, dá sensações diferenciadas para o próprio cinema e tudo mais, e tem coisas muito específicas que vão trazer, cada um vai trazer sensações ou movimentos específicos, tá? A gente tem aí o movimento dentro do quadro, que é quando a câmera permanece parada e as pessoas ou os objetos mudam de posição, né? Elas se aproximam, elas andam de um lado para o outro, tá? Então, mas a câmera ela vai estar estática e parada, as coisas vão se movimentar em torno dela. A gente tem aí o movimento de panorâmica, tá? Que é quando a câmera faz um movimento de rotação ou de um eixo para o outro, ele vai de um lado para o outro assim, tá? Criando um movimento, né, de um lado para o outro assim, tá? A gente tem um traveling, que é quando o movimento é feito em cima de um trilho, tá? Ele geralmente ele é mais suave, né? A gente consegue ver tudo mais suavemente por causa do trilho, ele ajuda, tá? E temos o zoom aí, que é uma coisa que propriamente, como o mesmo nome fala, ele dá um zoom numa determinada parte da imagem, do que está sendo filmado, causando aí mais drama ou tristeza, enfim, dependendo do que o cineasta ali, o que o diretor quer para esse movimento de câmera, tá? Bom, gente, o nosso tema para a aula é esse, tá? Eu vou pegar aqui as páginas certinhas, de onde, de quando e quanto, para que vocês possam estudar direitinho, mas isso será mandado, obviamente, por e-mail, tá? Aí a gente vai da página 92, capítulo 6, página 92, tá? Até... é bom que vocês leiam com atenção, façam a prova com atenção e tudo mais, tá? Da 92 até a 102, tá? Esse é o nosso conteúdo aí para a prova, beleza, gente? Espero que vocês fiquem bem, façam uma boa prova e até semana que vem, tá? Eu vou ficando por aqui. Um abraço.